Olá, boa tarde. Quinta-feira, 25 de agosto, vamos aos destaques de hoje. Em tempos de crise econômica, controlar o orçamento e cortar os gastos são medidas essenciais. E dá para economizar também nas tarifas cobradas pelos bancos. Para quem tem poucas movimentações financeiras desde 2010, o Banco Central instituiu a conta sem mensalidade. Todo banco deve oferecer esses serviços essenciais gratuitos, mas limitados. E o número de doadores e de transplantes cresceu aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse índice poderia ser ainda melhor. Mas a negativa das famílias ainda é o principal motivo que impede as doações. Em cerca de 40% dos casos, os transplantes não são feitos porque as famílias não deixam. Correria, pressões no trabalho, nos estudos, metas a alcançar. Essas são algumas das imposições da sociedade moderna que gera muito estresse e atinge diretamente a nossa saúde. Mas quando o estresse se torna crônico, estamos diante da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Uma doença caracterizada principalmente pela exaustão física e mental, mas que pode desencadear muitos outros sintomas. E falamos ainda dos campeões que trouxeram 2 primeiros lugares e 2 prêmios extras aqui para Cachoeira do Sul. Uma Olimpíada diferente da que o Rio de Janeiro sediou. No lugar de atletas, estudantes e robôs. A robótica é muito gratificante para mim. Depois que tu se empolga, depois que tu entra na competição, tu não quer parar de treinar. Foi desarticulada uma das principais quadrilhas de distribuição de drogas sintéticas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O grupo tinha articulações em mais 3 estados. A Operação Reflexo prendeu 33 pessoas, entre elas lideranças da organização. Boa parte dos investigados é de classe média alta e sem antecedentes criminais. A movimentação no pátio do DENARC era da chegada dos presos. Aqui no Rio Grande do Sul, os mandados foram cumpridos em pelo menos 8 cidades do litoral norte e da região metropolitana. A partir de rotas internacionais da Europa, Paraguai e Uruguai, os integrantes da quadrilha, que atuavam em diferentes profissões e viviam vidas luxuosas, eram abastecidos de êxtase, LSD, anfetaminas e MDMA, além de sementes de skunk para o plantio da maconha. São presos de classe média alta, a maioria deles totalmente sem antecedentes criminais, que para a sociedade passavam uma imagem de pessoas comuns e que, na verdade, eles espelhavam reflexos de narcotraficantes, daí o nome da operação Reflexo. A distribuição ela possuía circunstâncias específicas. Quando eles atuavam no atacado, eram para outros traficantes. Por exemplo, vamos supor, os traficantes de Santa Catarina venderem atacado aqui em 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 quantidade de êxtase para o traficante daqui do Rio Grande do Sul. A partir daí se vendia no varejo antes das festas e também nas festas, onde ele consegue um valor muito maior nesse entorpecente. A investigação começou há 10 meses durante a Operação Verão aqui no nosso litoral. Mas o principal local de atuação era Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em períodos como o Réveillon, Carnaval e o feriado de Páscoa, o grupo movimentava até R$500 mil por mês. O trabalho da Polícia Civil foi articulado entre os 2 estados, mais São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. A característica da venda de drogas sintéticas é um pouco diferenciada desse tráfico de massa, ou seja, há uma interlocução, uma rede de relacionamento muito mais próxima e de conhecimento entre traficante e usuário, e que acaba fomentando isso de uma maneira muito particular, até pelo meio em que isso acontece, geralmente na questão do tráfico de drogas sintéticas, que é um meio de classe média alta, até pelo valor que as drogas sintéticas possuem. Significa a retirada do mercado de drogas que iam afetar a saúde dos usuários, mas também, principalmente, iriam produzir os crimes conexos. Os homicídios, roubos e outros crimes que vão além do tráfico de drogas.
Anunciadas novas regras para a aposentadoria dos servidores públicos gaúchos. Foi lançado o Plano de Previdência Complementar do Estado. As mudanças valem para quem ingressou no Serviço Público Estadual a partir do dia 19 de agosto. A adesão à Previdência Complementar não é obrigatória. O servidor continuará contribuindo com 13,25% e o Estado com outros 13,25%, que serão geridos pelo IP. No entanto, a partir de agora, o benefício pago ao aposentado deixa de corresponder ao salário integral e fica limitado a R$ 5.189,82. O servidor deverá contribuir com a Previdência Complementar caso queira receber acima desse valor. Sobre o que excede os 5.189 é a base de cálculo que a gente chama de salário de participação da RSPrev. Incide a alíquota que o servidor escolher. Ele pode escolher qualquer alíquota, qualquer valor a partir de 4,5. O Estado vai acompanhar o mesmo valor escolhido pelo servidor. A lei fixa um limite para a contribuição do Estado, que é de 7,5% sobre esse excesso dos 5.189, sobre essa parcela que supera o teto do INSS. Quem já havia ingressado no serviço público pode optar por permanecer com as regras anteriores ou mudar para o novo regime. A Previdência Complementar segue o modelo do governo federal. O secretário-chefe da Casa Civil caracteriza a mudança como drástica, porém necessária. Ela muda o paradigma porque ficará facultado ao servidor a opção de buscar uma complementação à sua previdência, invertendo aquela lógica de manter o seu salário da ativa quando do aposentado. E isso é uma mudança importante, né, e que vai ficar na decisão do servidor. O governo do estado estima que o retorno da implantação do novo modelo deve acontecer dentro de 20 anos. Esses valores superiores ao teto do RGPS vão encontrar um equilíbrio a partir de entre 20 e 30 anos. Se chega a um equilíbrio entre despesa e receita, ou seja, a médio prazo vamos dizer assim, é uma saída para a Previdência nesse sentido. A Previdência Complementar será gerida pela RSPrev, uma fundação pública de direito privado sem fins lucrativos. No primeiro semestre deste ano, o número de doadores e de transplantes cresceu aqui no Rio Grande do Sul. Os dados estão em um levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O estado é o quarto do país com mais doadores. Mesmo assim, muita gente continua na fila de espera por um novo órgão, devido à ausência de autorização da família do doador. A alegria de fazer um transplante. Dona Maria Roselena recebeu um rim novo, se recupera bem e é pura gratidão. É um gesto muito bonito. Nem sei mesmo o que te dizer. A felicidade é bastante. Sorrisos assim estão mais frequentes graças ao aumento no índice de transplantes no estado. O número de doadores aumentou de 115 para 142 na comparação do primeiro semestre deste ano com o do ano anterior. E a taxa de doadores por milhão de habitantes subiu de 20 para 25. As equipes que cuidam dos doadores, que conversam com as famílias, estão mais capacitadas para cuidar dessas famílias e desses potenciais doadores. Mas a negativa das famílias ainda é o principal motivo que impede as doações. Em cerca de 40% dos casos, os transplantes não são feitos porque as famílias não deixam. Dos 349 possíveis doadores notificados no início deste ano, 46 tinham doenças que impediram a doação. Mas em 161 casos, foram as famílias que impediram o procedimento. O trabalho destas enfermeiras é visitar os familiares de pacientes com morte encefálica nas UTIs de 25 hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. Elas explicam como ocorre a coleta dos órgãos e tiram muitas dúvidas. O que a gente escuta também das famílias é em relação ao corpo, né, o medo de como vai ficar o corpo após a doação dos órgãos, se vai ficar mutilado, se vai ficar alguma coisa visível no velório. E isso a gente passa para as famílias que isso não acontece. Elas também dão palestras em escolas e empresas para conscientizar sobre a importância de se avisar que é doador.
Todo mundo converse com a família, né? Se quer o desejo de ser doador, que fale, expresse para a família. Ana Maria também está sorrindo. Ela recebeu o outro rim doado pela mesma pessoa que salvou a dona Maria Roselena. Uma pessoa, 2 vidas salvas. Meu filho disse: mãe, eu vou sair daqui, quando a senhora sair daqui, eu vou botar todos os meus órgãos, vou doar todos os meus órgãos. A seguir, falamos como economizar nas tarifas bancárias. Muitas vezes estamos pagando o que não estamos usando. Para quem tem poucas movimentações financeiras desde 2010, o Banco Central instituiu a conta sem mensalidade. Todo banco deve oferecer esses serviços essenciais gratuitos, mas limitados. E falamos ainda dos nossos campeões cachoeirenses na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Uma Olimpíada diferente da que o Rio de Janeiro sediou. No lugar de atletas, estudantes e robôs. A robótica é muito gratificante para mim. Depois que tu se empolga, depois que tu entra na competição, tu não quer parar de treinar. Em tempos de crise econômica, controlar o orçamento e cortar gastos são medidas que já fazem parte da rotina da gente. E dá para economizar em quase tudo, viu? Até nas tarifas cobradas pelos bancos. Por lei, as instituições bancárias devem oferecer gratuitamente determinados serviços, principalmente para correntistas que fazem poucas movimentações financeiras. Cada um resolve como pode em tempos de dificuldades financeiras. As vendas na banca da Rose, que trabalha há 15 anos na Praça da Alfândega, caíram bastante. Na casa dela, a principal economia tem sido as substituições no supermercado. A gente fica olhando as marcas, né? Mas a gente escolhe a marca mais barata que tem para poder comprar mais, levar mais coisa, né? Alimento, o que a gente precisa, a gente procura a marca mais barata para poder comprar mais. Porque se é mais caro, a gente compra menos. Outro ponto em que todo mundo tenta economizar é na conta da luz. A gente olha uma peça, a outra luz não é ligada. Se a gente sempre foi, muitos anos atrás, a gente sempre foi de usar bastante luz, né? A gente sabe que é caro, mas vem 200 e pouco, 100 e pouco, é o valor que vem, né? Então a gente tenta economizar de tudo quanto é jeito, né? Já o Wagner lembrou de um serviço que a gente paga provavelmente mais do que utiliza, as tarifas bancárias. E ele está disposto a reduzi-las. Eles cobram tantas taxas que a gente até se perde, sinceramente. Na verdade, eu pago taxa que eu nem sei de que eu estou pagando. Essa é a realidade. Eu estou pensando em tentar fazer uma readequação do que eu estou pagando, porque eu estou pagando as taxas bem caras. E pode. Para quem tem poucas movimentações financeiras desde 2010, o Banco Central instituiu a conta sem mensalidade. Todo banco deve oferecer esses serviços essenciais gratuitos, mas limitados. Um cartão somente de débito, 4 saques, 2 extratos, 2 transferências e 10 folhas de talão de cheques a cada mês, além de consultas à internet. O Procon sugere solicitar primeiro o contrato atual do banco e avaliar a mudança como forma de economia. Naquele contrato tem item por item o que você contratou. E ali você vai ver o que você precisa, o que você não precisa. O serviço essencial é um direito, está disponível, todos os bancos têm que te oferecer. E você pode contratar um serviço extra individual. Eu quero um cartão de crédito. Bom, é um custo à parte. Não quer dizer que você vai participar de um outro pacote que você não quer, com mais serviço que você não precisa, para usar um dinheiro que você não tem. No último final de semana, teve um outro tipo de Olimpíada que trouxe 2 primeiros lugares e 2 prêmios extras aqui para Cachoeira do Sul. Foi a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Os vencedores do Colégio Marista Roque se preparam agora para a fase nacional da competição, marcada para outubro no Nordeste do Brasil, na cidade de Recife. Uma Olimpíada diferente da que o Rio de Janeiro sediou. No lugar de atletas, estudantes e robôs. Uma disputa que incentiva a busca pelos estudos, mas como no esporte, também ensina lições para a vida inteira. A robótica é muito gratificante para mim, tanto que eu entrei em meados de 2012, eu creio, e eu aprendi muita coisa aqui, tanto que a base da programação do nosso robô, que ganhou agora no primeiro lugar nível 2, foi uma fórmula que a gente só chegou a aprender agora durante a competição.
em matemática durante a sala de aula. E aqui nós somos muito mais avançados no caso de física e matemática. Na Olimpíada, onde o robô é o protagonista, é preciso cabeça fresca para tantos cálculos, fios e peças. Mas o Igor, que também conquistou medalha de ouro de primeiro lugar, tira a onda. Como não é o primeiro ano que a gente se classifica, a gente, a família já não é que seja acostumada. Ano passado, os estudantes conquistaram os 4 primeiros lugares na etapa estadual. Na etapa nacional, ficaram entre os 10 melhores. Desde 2013, o colégio consegue boa classificação. Para que o nosso robô, digamos, fique mais inteligente, mais preparado agora, nós vamos ter que aumentar esse número de sensores. Então, para isso, nós vamos ter que deixar de usar o Lego, vamos entrar numa outra plataforma, provavelmente Arduino, e isso nos traz muitas possibilidades, mas também nos traz muitos problemas e muitos desafios para construir esse nosso robô. Mas nós já fizemos alguns testes e nós estamos com boas expectativas quanto ao próximo robô. 60 alunos do colégio participam das oficinas de robótica. O professor Guilherme conta que elas têm duração de 2 horas. Mas os alunos das equipes classificadas para a fase nacional chegam a praticar 20 horas por semana. Quando nós estamos nos preparando para competições, tem vezes que o treino não tem hora para acabar. Nós começamos à tarde, vamos até à noite. Às vezes, se tiver que treinar final de semana, a gente treina final de semana. Se os guris tiverem que ir lá em casa treinar, eles vão lá em casa treinar. Então, são muitas horas de treino, até porque o nível é muito grande, porque agora são as melhores do Brasil, né? Então, são as 40 ou 40 e poucas melhores de todos os estados do Brasil, buscando uma vaga para o Mundial, que vai ser no Japão ano que vem. E nós vamos lutar o máximo que a gente conseguir em busca dessa vaga. A competição é de graça, sem fins lucrativos, e organizada voluntariamente por professores de universidades brasileiras. Os robôs construídos pelos alunos nas escolas precisam cumprir o trajeto estabelecido pela organização. Ao longo do percurso, vão ganhando pontos. Depois que tu se empolga, depois que tu entra na competição, tu não quer parar de treinar. Enquanto o seu robô não estiver bom, a gente não para. E as expectativas agora para o mês de outubro? Bom, estão sendo altas, porque agora nós temos muito mais tempo. Agora, nessa etapa estadual, nós tivemos alguns problemas de tempo, inclusive com conflitos com horários da escola. Por exemplo, teve aulas de tarde que nós tivemos que faltar, teve também outras provas também que a gente teve que dar um pouco menos de prioridade. Mas só que agora nós temos muito mais tempo e planejamos conseguir ter um trabalho muito melhor com o robô. Tá pesquisando coisas para melhorar o nosso carro, para chegar lá e conseguir ganhar. Parabéns, guris. Bom, dedicação dá nisso, né? Só podia dar nisso. Vitória, parabéns. Gente, o estresse já é companheiro diário de muita gente, independentemente da profissão. A evolução dessa doença é chamada de síndrome de burnout, um estado de tensão emocional crônico provocado por condições de trabalho que se tornam cada vez mais desgastantes. O termo burnout, que traduzido do inglês significa queima exterior, indica que o desgaste traz prejuízos físicos e psicológicos. Trânsito, pressa, metas a cumprir. O ritmo acelerado imposto pela vida moderna abala diretamente a saúde. O estresse é um mal cotidiano. E quando associado ao ambiente de trabalho... Umas cobranças, algumas coisas, tipo... pedir coisa muito em cima da hora. Muitas funções, às vezes, né, no dia. Não é sempre, né, mas acumula muito, né? E... por não conseguir cumprir todas elas, às vezes, né? Mas quando o estresse se torna crônico, estamos diante da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Uma doença caracterizada principalmente pela exaustão física e mental, mas que pode desencadear muitos outros sintomas. Olha, ultimamente eu tô comendo. Eu sempre como alguma coisa,
né? Mas não tem, é a rotina do dia a dia. Os primeiros sintomas que aparecem são os gastrointestinais, né? A pessoa começa a ficar com dor de estômago, com diarreia, que são aqueles sintomas clássicos do estresse também, né? Esses sintomas podem ser cardiovasculares também, que a pessoa começa a apresentar palpitações, sensação de falta de ar, né? Sensação de opressão no peito. A síndrome é relacionada à sobrecarga de trabalho. Profissionais que lidam diretamente com pessoas são mais propensos a desenvolver a doença, como enfermeiros, médicos, professores e policiais. Essa sobrecarga pode ser física e pode ser psíquica também, que envolve um relacionamento conflituoso com as chefias, com os colegas, sobrecarga, muitas atividades para atender. Esse conjunto ele acaba desencadeando o terceiro traço, né, que é a baixa realização profissional, porque ele não fica a gente não fica satisfeito com o resultado do trabalho que está fazendo. Para evitar o estresse crônico, é importante desacelerar. O yoga é uma prática que ajuda a viver melhor o momento presente. Denise conta que muitas pessoas que buscam as aulas relatam sofrer de estresse e ansiedade. 90% tem sintomas de estresse, né? Bastante aceleradas, né? Precisando dessa prática para desacelerar. Quando a gente oxigena bastante o sangue, o sistema nervoso parasimpático entra em ação. Isso faz desacelerar todo o sistema. Meditar, correr, caminhar, fazer qualquer exercício físico, manter laços sociais, mas também saber pensar em si próprio. Essas práticas contribuem para manter a saúde física e mental, mesmo quando a rotina de trabalho é desgastante. O povo brasileiro, culturalmente, é um povo alegre, batalhador, acolhedor e que possui uma autoestima confiante, na maioria das vezes. Mas como fica isso em tempos em que os sentimentos se misturam? Ora pela alegria das Olimpíadas que aconteceram no país, ora pelo abatimento em função da crise política e financeira em que atravessamos. Veja o que Júlio Mafuz tem a dizer sobre isso. Olá, boa tarde. Antropologicamente falando, somos um povo que foi colonizado por pessoas que não tinham nenhum propósito civilizatório. Eram apenas pessoas que vieram até aqui em busca de riquezas. Os que aqui permaneceram o fizeram por ser esta a única opção que tinham, tendo em vista, por exemplo, a extensa ficha criminal que essas mesmas pessoas tinham lá em Portugal. Está certo que, com o tempo, agregamos imigrantes importantes que oportunizaram uma melhor formação cultural a todos nós. Isso talvez ajude a explicar o velho complexo terceiro-mundista que temos, de achar que nada que aquilo que a gente faz é bom. A Copa do Mundo e as Olimpíadas são a prova cabal que temos sim condições de fazer tão bem feito quanto americanos e europeus. Podemos até achar que não era prioritário, mas nada justifica a campanha que muitos fizeram no intuito de denegrir a nossa imagem, ressaltando apenas os nossos pontos negativos. O brasileiro parece que é ciclotímico, por assim dizer. Alterna momentos de euforia com os vividos no período de industrialização, ou como nos primeiros anos do governo Lula, com estágios de profunda depressão, como este agora que vivemos. Ora, tudo parece estar errado e que nada em nosso país presta. Mudar esse sentimento não é tarefa fácil, mas é preciso. A autoestima do povo brasileiro precisa urgentemente de uma injeção de otimismo. Só assim seremos capazes de raciocinar e sairmos de uma crise que nós mesmos nos colocamos, abrindo mão inclusive de direitos que sempre nos foram tão caros. Falei e assino embaixo. Quinta-feira com dia de sol e sem nuvens. As temperaturas ficam hoje entre 12 e 27 graus. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece e deixa a tarde quente e a temperatura continua a subir. Ficam entre 16 e 31 graus. Já no sábado, o dia será de sol e calor,
porém pode chover durante a tarde. A temperatura continua alta, proporcionando um dia agradável, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul tem mais um dia com temperatura agradável devido ao tempo ensolarado e períodos de céu claro. A tarde promete ser de bastante calor, consequência do ar seco em todo o estado. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, também 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. Com a baixa temperatura, muitas pessoas bebem menos água. De acordo com especialistas, além da desidratação, a insuficiência de água no organismo pode ser responsável pelo surgimento de muitas doenças. Água, fonte da vida. Líquido precioso e fundamental para a sobrevivência. Mais de 70% de nosso corpo é composto por água. A falta deste líquido no organismo pode ser a causa de muitas doenças. Mas qual será a quantidade certa de água que devemos ingerir? Ao máximo, mais ou menos uns 6 litros de água. Eu costumo a beber 3 litros de água. O organismo ele pede, mas a gente também sabe que tem que tomar um pouco a mais para, complementar a nossa saúde. Sem água, eu costumo falar pro pessoal que sem água nós não conseguimos viver. Sem água, a pele fica desidratada e pele seca acelera o envelhecimento. É o que afirma a nutricionista. O consumo de água varia de acordo com a idade e estrutura do organismo de cada pessoa. Em média, precisamos beber pelo menos 2 litros de água por dia. Corpo sem água, intestino não funciona e dores musculares e nas articulações podem aparecer quando não bebemos a quantidade necessária do líquido. Tem que tomar água, tá? Porque as nossas células dependem da água para ter as nossas funções vitais, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente pode pensar, a sede pode deixar, eu bebo água depois, mas não, sentiu sede, temos que beber água para não ocorrer a desidratação. Mas será que podemos substituir o copo de água pelo consumo de sucos naturais, chás ou frutas, por exemplo, que também são compostas por água? Ou, quem sabe, pela água de coco, rica em sais minerais e bastante consumida durante o verão? Não substitui a água, tá? Nós devemos ter, sim, o consumo desses alimentos, como o melão, a melancia, a uva, kiwi, o próprio coco, que possui a sua própria água, super rica em nutrientes e sabor, mas nenhum alimento e nenhuma preparação, como suco ou chá, vai substituir o consumo de água. Vamos para o intervalo? E a seguir queremos saber a sua opinião. O que você acha da redução do número de senadores e deputados federais no Brasil? Uma das melhores ideias dos últimos tempos. Acredito que no processo democrático é importante ter o debate. Quanto mais cabeças pensantes, mais dificultar a questão da corrupção. Tem ainda as atividades da APAI na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu recebo aqui no estúdio a diretora pedagógica e uma psicóloga da APAI de Cachoeira do Sul. Nós já voltamos. Depois de quase 10 meses que a Câmara Federal aceitou o processo de impeachment de Dilma Rousseff, teve início nesta quinta-feira a fase final do processo. Começou hoje pela manhã a etapa do julgamento, quando são ouvidas novamente testemunhas e a própria presidente vai ao Senado apresentar sua defesa na próxima segunda-feira. O desfecho do impeachment ainda não tem data exata definida, mas o resultado deve ser conhecido na terça ou na quarta-feira da semana que vem. É quando os 81 senadores deverão votar para condenar ou absolver Dilma Rousseff. Ainda dentro do contexto político federal, você é favorável à diminuição do número de senadores e deputados federais no Brasil? Essa é a pergunta lançada no site do Senado Federal, referente a uma proposta de emenda constitucional. A PEC 106 de 2015 é de autoria do senador Jorge Viana, do PT do Acre. Ele propõe a diminuição de representantes do Senado de 81 para 54 e na Câmara dos Deputados de 513 para 385. A repórter Gabriela Belo foi ouvir a opinião dos cachoeirenses sobre essa PEC. E você também pode participar. É só acessar a nossa página no Face e deixar a sua opinião. E aí, o que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha?
que você acha da redução do número de senadores e deputados federais no Brasil? Uma das melhores ideias dos últimos tempos. Já que estão lá para não fazer nada, que reduza, né? Acredito que no processo democrático é importante ter o debate. Quanto mais cabeças pensantes, mais dificultar a questão da corrupção, combate à corrupção. É claro que o povo tem que saber em quem votar. No meu caso, eu acho que falta representantes da sociedade e tem muito representante do empresariado lá. A redução do número de senadores no país, eu acho que é bom, né? Dá mais economia, pode investir mais em algumas outras coisas. Uma boa. O que você acha? Tá horrível esse troço aí, só a roubalheira, né? O senhor é a favor ou contra a redução? Sou a favor da redução. Eu acho muito importante, na verdade tem que ter um número proporcional à população, né? Então é a favor? Claro, com certeza. Uma boa. É muita gente que não faz quase nada, né? Só ocupando lugar. Eu acho que é benéfico, porque o número de representantes, que parece que cada vez é maior, eu não vejo nenhum benefício para a democracia. Eu acho ótimo, porque vai diminuir bastante, né, com a folha de pagamento. Tem que dar uma reduzida um pouco. Seria melhor? Seria melhor, O que você acha? Eu acho que sim, acho que sim. Menos gente, menos despesa, né? Porque olha, o que se gasta com o legislativo nesse país não é brincadeira, né? Acho uma boa. Tem que ser mesmo, guria. Porque é muito dinheiro para essa gente e o assalariado passando fome. Porque o problema, vice, muito deputado, muito vereador e ganham muito e para não fazer nada. Né? E senadores e deputados? Senador, olha, também eu acho, tem um senador que trabalha para bem da comunidade, mas a maioria só quer ganhar dinheiro e roubar. E lá em cima, eu acho que 70% é ladrão. Acho ótimo. Por quê? Porque reduz o salário, né, e mais dinheiro para o povo. O que você acha? Então, eu acho que é benéfico, porque o custo da manutenção das casas, tanto de vereadores, de senadores, de deputados estaduais e federais, é muito alto. É uma boa. Porque está precisando disso aí, fazer uma redução, né? Porque nosso país aí é rico e está sem dinheiro, né? Olha, eu acredito que possa ser, né, uma forma também do país ter menos gastos hoje, conforme a gente vive a crise mundial do país. Eu acho que é uma boa opção para reduzir o salário deles, então é um gasto que a gente vai ter a menos. Acho que quanto mais enxuto for o quadro, mais competência eles vão ter que mostrar. Porque eles vão ter que, em menos, fazerem mais. E hoje em dia estão enxugando tudo em todos os lugares. Por que não também no setor público? Né? Obrigada. O trabalho, eu acho que se for bem trabalhado, com menos gente, se a pessoa se dedicar mais, não é a quantidade de gente que faz o trabalho funcionar, né? É ser eficiente no que faz, né? A representação dos setores, quanto mais pessoas, mais setores, mais segmentos da sociedade vão estar representados. Do meu ponto de vista, acredito que é bom ter um número expressivo, mas é claro, temos que discutir a questão de salários, das reformas trabalhistas, previdenciárias, que hoje vem querendo afetar a população, fazendo reformas nas aposentadorias dos trabalhadores, mas não na reforma das aposentadorias dos políticos. Então tem essa situação aí que tem que ser revista. Mas é claro, quanto mais pessoas para estar debatendo ideias é importante. O difícil é o salário de cada pessoa, né? O que você acha? Quanto menos pessoas, talvez mais responsabilidade essas pessoas têm. Na minha opinião, vai servir como teste, né? Se der certo, beleza, senão é só aumentar. Bem? Eles ganham bastante também. Daí reduzindo, acho que vai melhorar. Que nós temos esses políticos não ajudam o pobre. Quer dizer, visitar e prometer, promete, mas cumprir, ninguém cumpre nada. Esse é o nosso mal do nosso político. Tem que então ter a gurizada, os jovens de hoje, que nós é a nossa esperança. Estou contra, bem contra.
Tem que reduzir essa cambada, porque isso aí é uma vergonha para nós, né? Uma humilhação. Gostaria muito que isso acontecesse realmente, né? Eu acho que vai melhorar, que muita gente não está fazendo nada. E menos gente vai dar conta de todo o serviço? Olha, com certeza, se tem outros países que têm condições de manter, né, com menos gente, eu acho que o Brasil consegue também. Acho mais que justo. É só trabalhar. Querer trabalhar nesse país que você consegue tudo. Tá? Obrigadão, bom dia pra ti. Eu acho que melhora a economia. Reduzindo, tudo que reduzir vai ser melhor, né? Folha de pagamento. Folha de pagamento, essas coisas, né? A mão ligeira também, né? Aí melhora sempre. O que você acha? Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. As APAES promovem várias atividades para a inserção das pessoas com deficiência na sociedade. Eu recebo duas representantes aqui no NT Sul da APAE de Cachoeira do Sul. Elisete Flores, boa tarde. A Elisete é diretora pedagógica da APAE e também a Heloísa Torres. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde. A Heloísa é psicóloga da APAE. Bom, o tema deste ano é o futuro se faz com conscientização das diferenças. Nestes 62 anos de existência da APAE, de fato, meninas, há uma diferença, uma diminuição das diferenças sociais? Acreditamos que haja essa diferença. Houve uma conscientização de parte da comunidade, vendo a pessoa com deficiência como uma pessoa cidadã. Nós, em Cachoeira do Sul, a APAE fez este ano 48 anos. É a pioneira no trabalho de atendimento às pessoas com deficiência. Então, este trabalho, esta semana, é somente para conscientizar e é um alerta, é um chamamento da atenção para essas pessoas. Heloísa, vê assim também? Sim, é uma campanha em nível nacional, né? Sim. Essa campanha. E aqui na nossa comunidade a gente tem muita abertura, a APAE tem muita abertura. Bom, é claro que cada APAE tem um método, mas especificamente, você na área da pedagogia, há um método para a inserção dessas pessoas, para a inclusão dessas pessoas com deficiência? A APAE procura, em primeiro lugar, assim, ver com essa pessoa para ela ser independente, para ela poder agir diariamente dentro da sua capacidade, para ela conseguir fazer as suas atividades diárias, sendo ela autônoma, ela dona da sua história. A APAE atende a 180 pessoas com deficiência, onde há um atendimento pedagógico, turma de educação precoce, apoio pedagógico, que auxilia as escolas da rede comum, e também a parte de EJA, de educação de jovens e adultos, e a educação profissional. Nós buscamos também projetos ao qual eles fazem essas atividades, xadrez, percussão, grupo de dança, atividades aquáticas. Então, todas as atividades que busquem eles tornarem-se autônomos, que eles tenham a aprendizagem deles no ritmo que eles conseguem. Na área da psicologia, Heloísa? A ideia, porque na verdade existe a parte técnica, né? Sim. Que é onde a gente trabalha, todos os técnicos na área de saúde. E também a ideia é isso, trabalhar a autonomia de cada um e as habilidades de cada um, né? Independente da sua deficiência, da sua dificuldade. Do seu transtorno. Mas a ideia é essa, eles terem autonomia e participar como cidadãos, né, de todas as atividades da comunidade. Você acha, como diretora pedagógica da APAE daqui de Cachoeira do Sul, há novos espaços de inclusão aqui na cidade? Acho que nós estamos começando. Diria uma palavra como das crianças, engatinhando para que isso aconteça. A APAE faz um trabalho mediador às empresas, mesmo fazendo parte da lei, para incluir no mercado de trabalho. Nós fizemos esse trabalho de mediação com as empresas de Cachoeira do Sul. Há uma abertura nas escolas para incluir os nossos alunos, para eles conviver com os demais. As atividades que são realizadas visam ele estar em toda a sociedade, em todos os momentos dentro de Cachoeira. E você acha assim que há uma certa resistência dessas empresas, ou até mesmo das escolas, ou é mais pela imposição da lei?
Ainda historicamente nós temos essa resistência. Isso é muito difícil a gente combater. Então a gente começa devagar pela conscientização de alguns e vamos buscando outras pessoas. Então a adesão da inclusão, da educação inclusiva, ainda está engatinhando, como eu te disse, porque é uma raiz histórica muito forte. Nós tínhamos as pessoas deficientes presas dentro de casa, as pessoas com deficiência sendo julgadas e era triste, era sofrido. E atualmente há uma conscientização das diferenças, não somente da deficiência que a gente vê, né, mas de um todo. Então há um crescente progresso nesta parte, no mercado de trabalho, mesmo sendo imposição da lei, na escola, em todas as áreas da sociedade. Eu acho que está acontecendo, né, até pelos meios de comunicação, essa divulgação e o conhecimento, na verdade, das deficiências e de todas as diferenças, na verdade. E isso vai abrindo portas para que as pessoas conheçam mais, né, o deficiente. Nós, na PAI, trabalhamos com a deficiência intelectual, então ela é mais difícil de nós conseguirmos inserir no mercado de trabalho, né? Porque tem a deficiência física, né, e algumas outras deficiências, né, ou deficiência intelectual e múltipla, mas a intelectual, ela é mais complicada da gente conseguir inserir, né? E há uma prática na área da psicologia específica para inserir essas pessoas? Nós trabalhamos geralmente junto com as famílias, né? É muito trabalhado com a família isso. Nós temos, inclusive na PAI, grupos, né, de familiares. Temos grupo com as mães, temos os atendimentos individuais com os pais, para a gente conseguir trabalhar isso com eles também, né? Porque às vezes a dificuldade também vem de casa, né? De inserir o seu filho, como ele vai ser atendido, como ele vai estar, né? Então a psicologia, na verdade, trabalha mais essas questões. Porque às vezes a dificuldade não é do nosso aluno ou do deficiente, né? Vem muito mais da família e das outras pessoas, né? Porque eles se sentem bem incluídos, né? A dificuldade às vezes é do outro. E na área da pedagogia? Nós trabalhamos, como estávamos falando, nessa parte dele ter essa autonomia. Então, dentro da pedagogia, nós desenvolvemos não a educação formal, a escrita formal, a leitura formal, porque nós temos alunos que já passaram da idade escolar ou que ainda estão em processo de escola, que se consegue a alfabetização, a gente trabalha a alfabetização. O que nós não conseguimos a alfabetização, que é a leitura formal e a escrita formal, nós fazemos com que ele consiga ter a leitura do seu mundo, que ele tenha essa independência que a gente procura muito e trabalhar com as famílias, como a Heloísa falou. E como que essas famílias elas podem contribuir para que os seus filhos, os deficientes, dentro da sua casa, possam ser inseridos nessa sociedade que muitas vezes é preconceituosa? Nós procuramos com as famílias deixar, de não tentar enxergar eles como os coitadinhos, como os doentinhos. Não, eles são pessoas que podem, são alunos que podem, eles podem fazer, eles têm capacidade para fazer. A autoestima, a vontade, através desses projetos que nós temos na PAI, que a gente trabalha na PAI, a gente desenvolve isso. Muitas vezes os supostos limites são a motivação para a superação desses limites, não é mesmo, meninas? Isso mesmo. E eu acho que eles surpreendem a gente a cada dia. Claro. A gente diz, às vezes, né, a gente vê alguns com limitações bem graves, né, ou com uma deficiência bem grave, e eles nos surpreendem a cada momento, né? E isso é uma alegria para todos nós, eu acho que para as famílias também, porque eles também se surpreendem. Né, nas empresas, nós temos hoje alunos inseridos, né, que são nomeados um dos melhores funcionários da empresa. Então, eles têm as habilidades. E é isso que a gente tenta trabalhar e mostrar para a família e para a sociedade, né? E dentro dessa semana da pessoa com deficiência, tem as atividades que foram realizadas durante toda a semana, mas ainda amanhã tem uma atividade, não é isso? Amanhã, na sexta-feira, nós teremos um painel
né, com o pessoal da saúde, da 8ª Coordenadoria de Saúde, trabalhando a consciência fonológica em sala de aula, com a Gabriela Moraes e a Bruna, a partir das 8h30. 8h30 da manhã. Da manhã. E na parte da tarde, nós teremos a contação de história com a professora Mara Garim, que é uma parceria com a Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul. Nessa semana a gente fez muitas atividades culturais, sessão de cinema, teatro, uma parceria com o Colégio Marista Roque, todas as atividades visando a parte cultural e uma nova experiência de vida para os alunos. Legal, sucesso nessa empreitada de vocês, obrigada pelas informações e que essa missão vocês possam estar muito certas que estão fazendo a diferença na inserção dessas pessoas com deficiência na nossa sociedade. Obrigada, meninas. Nós que agradecemos e colocamos a PAI à disposição da comunidade para conhecer o trabalho realizado lá. E a TV Cachoeira também está à disposição da PAI. Muito obrigada. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui, mas saiba que só a informação e a conscientização podem promover a atenção integral da pessoa com deficiência. Uma ótima tarde para você, até amanhã.